Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo dos 3 elementos da Caverna do Caruso, porque hoje é terça-feira e eu sou Fernando Caruso. Eu sou o Rafael Studart. Eu sou Ulisses Matos. E hoje a gente vai discutir sobre intolerância. Na verdade, a gente vai passear muito pelas obras dos quadrinhos que falam sobre isso. Boa parte da nossa pauta, por isso que a gente colocou aqui Maus e Persépolis. Quadrinhos e filmes também vamos falar. Quadrinhos e filmes. Maus conta a história. Maus é do quadrinista Art Spiegelman, que é capista da New Yorker, quer dizer, era pelo menos, e conta a história dele com o pai. Ele entrevista o pai e o pai vai contando como foi que ele sobreviveu ao Holocausto. Foi o primeiro quadrinho a ganhar um Pulitzer de literatura. Pulitzer, que é um então, prêmio importante pra caralho. Jornalismo. Prêmio normalmente destinado para... De literatura e de jornalismo, não me lembro, mas ganhou um Pulitzer. Ganhou Foi a um primeira vez que o Pulitzer. quadrinho ganhou um Pulitzer. Foi sinistro na época. E ele tem uma relação distante do pai e à medida que o pai vai explicando pelo que ele passou, ele vai entendendo melhor o pai. E, cara, é uma obra muito, muito bonita que fala não só de relação de pais e filhos, mas como também aproveita para fazer um panorama duro do que estava acontecendo na Alemanha nazista e nos países ali em volta nessa época. E o que é bem pungente da obra, que é o que, né, é mais falado, ele retrata os judeus como ratos e os alemães como gatos. E aí também coloca os franceses são sapos ou poodles, tem os americanos são cachorros. Os americanos. Não, aí é curioso porque tem uma pegada meio Disney antropomórfica nesse sentido. E aí isso num determinado momento te ajuda a se distanciar, né, da leitura, mas aí quando você relembra de que não, peraí, eu tô vendo relatos de coisas que aconteceram realmente. Nossa, cara, é bem pungente, é bem pesado. E Persépolis. Persépolis eu cheguei a ver. Eu não li, mas eu você vi. viu? Eu não vi. É bem bom, é bem bom. Viu o quê? Persépolis tem uma animação, tem um longo animado. Le gouvernement a été instauré, nous n'avons plus de prisonniers politiques. Comment osez-vous nous mentir comme ça? Persépolis conta a história da autora, né, crescendo e a relação dela com o governo e as mudanças do governo e tal. Você pode falar também mais sobre... Não, pelo que eu me lembro, foi uma história que se passa no Irã, não é? E ela fala sobre a questão que ali é um país extremamente machista, é um país que sofreu bastante com... Porque aquela área toda do Oriente Médio sofre muito com ditaduras e regimes totalitários, etc e tal. E ela, como mulher, num lugar desse, ela tinha que sempre ficar... Ela ficava à margem da sociedade por vários motivos. Inclusive a própria indumentária dela, que tampava... Eu lembro quando a gente estava até falando com o nosso diretor, quando... Passou, eu acho que a lei que podia tirar a burca, não era um negócio desse? E depois a lei que voltou com a burca. Porque, mas é muito louco. E sabe o que é mais curioso? Quando eu estava no Egito, um dos caras estava me explicando, porque tem o hijab e o niqab. O niqab é o que cobre tudo, que é tipo uma burca, é quase uma burca, né? Que cobre tudo. E aí... que cobre tudo chama niqab? Exatamente. E os caras estavam... O que ele estava me explicando é... A mulher é que escolhe colocar aquilo. Isso pelo menos no Egito. A mulher é que escolhe colocar aquilo porque ela se considera uma joia preciosa. E uma joia preciosa não se expõe, exceto para quem ela quer muito. Por isso que ela só tira isso quando ela está em casa. É curioso, né? Porque o que uma joia preciosa faz é se expor, né? Ela brilha. Mas é a visão que os caras... Você só brilha com a luz do dia. Pois é. Quer dizer, né? Você pode brilhar com a luz do dia. Eu não ia discutir com um árabe no meio do Egito, mas... É uma boa ideia. É uma boa ideia. Ainda mais que eu não sabia falar árabe. Você só falou tipo... Mas o que a gente também ia abordar na questão da intolerância, passa um pouco também na tolerância. Esse vídeo vai ser bem divertido, vai ser bem pra cima essa sua terça-feira. Não, porque o que a gente vê nas duas obras também como que a coisa chegou. Uma coisa vai chegando naquele ponto, porque... Algumas pessoas vendo acontecer e outras não vendo acontecer. Não, e é uma coisa que volta também a gente se pergunta, né? Tipo de... E se fala muito de essas coisas de... mas a Alemanha nazista, isso nunca aconteceria novamente, isso nunca... Porque parece aí que tá o erro. Parece que é uma coisa que, de repente, pá, virou a Alemanha. Não, e tem
E tem fatores e as pessoas vão... a passo. E as pessoas vão tolerando coisas. Que eu quero, Cada nesse vez paralelo que eu elas vão queria... deixando mais coisas acontecerem. Tipo, mas isso, pelo menos tal e tal coisa, aí deixa aquilo ali. Aí acontece uma outra coisa pior, mas pelo menos aquilo outro e tal. E meio que entra um pouco... até chegar num estágio irreversível. Sim, entra um pouco no paradoxo da tolerância, porque todo mundo fala, mas tem que se tolerar tudo, né? Como é que você vai... Você tá questionando a intolerância... Paradoxo da tolerância. Ou da intolerância, dependendo do ponto de vista. Porque assim, você fala, tem que tolerar tudo, inclusive a intolerância. Mas não é assim, né? Porque justamente por você ir tolerando tudo que surge a intolerância. Porque aí os caras se veem livres para intolerar, entendeu? E eu acho que o mais curioso dessa história toda que você pontuou é você ver que para você chegar em algo difícil de reverter, é incremental, é passo a passo. Incremental? Não conhecia esse. Parece queijo. É intelligente. É um queijo elemental de creme. Mas é incremental, tipo, primeiro você bota um paninho aqui na frente do teu rosto, depois você cobre o rosto todo, depois você não pode sair de casa, depois é passo a passo. É passo a passo. The Republic will be reorganized into the first galactic empire for a safe and secure society. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Agora, por outro lado, para melhorar positivamente, parece que para você desfazer isso, parece que só com uma ruptura drástica, tem que ser radical. Pra você chegar num... Abrir, quebrar esse invólucro de vez, né? É meio um Big Bang. Você vai concentrando tudo ao longo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Aí, de repente, BUM! Você tem que fazer uma parada pra desfazer aquilo tudo. Parece que tem sido assim ao longo da história, né? Você vai criando uma condição... Esse é o tipo da ideia que parece que faz você desaparecer. Te leva preso num canto, tal. Não tá parecendo um convite às armas aí do estúdio? Tipo, tem que... Não, aí você tem que explodir tudo, de repente. Remember, 5th of November. Remember the 5th of November. Pensa só, Revolução Francesa. Os caras foram fudendo cada vez mais com os direitos dos caras, cada vez mais... Aí, revolução. Bota na guilhotina. Revolução de verdade. Revolução de Porque verdade. a revolução não é só, tipo, mudar um governo. Não. Ou dar um golpe. Um golpe militar não é uma revolução. Revolução é quando você muda o sistema. É ser revolução. O que aconteceu lá... Golpe militar é golpe militar. A Revolução Francesa... Não, se você tem um golpe militar que revoluciona o sistema, que muda todas as relações, aí é uma revolução. Agora, como foi a implementação do socialismo na Rússia? Revolução bolchevique? Bolchevique, tá bom, né? Era militar, porque teve que pegar em armas, porque não eram exércitos, né? Tinha o exército vermelho, né? Era militar, foi um golpe também, só que foi revolução porque mudou o sistema, né? Foi de capitalismo, socialismo e tal, blá. Foi uma revolução. Eu tô sentindo que eu tinha que ter estudado mais pra ter essa conversa com você. Quero trazer o assunto de volta pra uma área que eu domino mais, que é os quadrinhos. Os quadrinhos. Por que acontece? Não sei. Eu achava que fosse um jogo essa porra. É um jogo. Eles transformaram o jogo num livro? Num quadrinho, sim. A premissa dos quadrinhos a premissa do jogo foi pros quadrinhos. Porque a gente falou aqui, quando a gente fala de mouse e de Persepolis, a gente tava falando de exemplos de coisas que existiram, né? Que são excelentes maneiras de você retratar a humanidade, conhecer mais e aprender e tal. Mas a cultura pop tem uma paquera grande aí, né? Com
com essas... Isso é foda. Sim. Né, com as ditaduras, tipo, pô, o império do... Que a arte imita a vida. a vida porque eu acho que tem um romanticismo aí. De você ter... Porque é conflito, é tensão, isso tudo gera. É mais interessante, tipo, em Star Wars, o cara tá lutando contra um império que parece que é invencível, impossível de se vencer, do que tá lutando contra o Darth Vader e seus 3 amigos, entendeu? É um aparato que tem que ser... Inclusive no Star Wars, se você for pensar, foi incremental. Até chegar no ponto que chegou, eles foram permitindo, as coisas foram acontecendo, até que caralho. Aí falaram, pô, a gente tem que revolucionar essa porra aqui. No caso de Star Wars, isso acontece literalmente porque assim, a gente tá na década de 70, uma época que, porra, várias ditaduras estão acontecendo e tal, então o George Lucas claramente tá retratando uma realidade que ele tá observando. Mas o que eu coloquei aqui, acabei não falando sobre, esse quadrinho do Injustice, né? Injustiça, saiu aqui pela Panini, tá tudo, minha coleção toda aqui. É bem legal, bem bacana. Eu joguei o jogo. O quadrinho é interessante porque tem essa coisa incremental que o estúdio fala. Eu pedi uma palavra nova, quero usar já. Que o Super-Homem dá um golpe, literalmente, né? O Super-Homem? Super-Homem. O que acontece é isso. Ele fica puto da vida. O que acontece é o Coringa faz um plano que explode Metrópolis e faz o Super-Homem enxergar a Lois Lane, enxergar o apocalipse na Lois Lane, o apocalipse monstro. E aí ele leva ela pro espaço e mata a Lois Lane, achando que tá vendo o apocalipse. E a Lois Lane tava grávida do filho dele. Isso é no jogo? Isso é no jogo e no quadrinho. E aí quando ele volta, meu irmão, no more Mr. Nice Superman, entendeu? Ele volta mata o Coringa e aí começa... Na frente do Batman. E aí... E aí o Batman começa, peraí, ô! Batman, pô! Segura a onda aí! Ele é meu! Né? Segura a onda aí. E aí ele sai fazendo essa coisa meio dente por dente, essa coisa meio tipo, tem que acabar! Os bandidos têm que acabar! E tal. E aí e a revista, ela vai tratando, pô, já tem 10 volumes já, ela vai tratando isso. O Super-Homem, ele não vira imediatamente, diretamente um vilão. Déspota, não é? Ele é um herói. Diminui a criminalidade, ele vai resolvendo questões e tal, mas ao preço da liberdade, né? E o Batman começa a combater isso, e aí fica nessa dinâmica, o Super-Homem começa cada vez mais a tomar decisões, incrementalmente, falando decisões que são eticamente dúbias, ele começa a se associar com vilões, que é quem topa esse tipo de... Caralho, eu consigo enxergar isso muito fácil na nossa realidade. É quem topa essa questão moral, tipo, de os fins justificam os meios, sabe? E aí a coisa vai ficando mais bizarra, vai chegando num ponto, tipo, a cada 2 volumes representa um ano, né? Já tá acho que no 5º ano dessa ditadura do Super-Homem, chega um ponto que ele tá um déspota mesmo, um ditador que, quando alguém não concorda, ele fica puto e tal. E tá nesse lugar aí também dessa tolerância de vamos deixando. E alguns heróis bandeiam pra um lado, outros heróis bandeiam pro outro. E aí foda. A oposição dentro da sociedade, né? Polarizada. O foda é que, mais importante do que tudo isso, a gente sabe, né? Por que a Alemanha consegue, de alguma maneira, se manter bem, no sentido de... Agora até que está começando a surgir um movimento de extrema-direita de novo. Mas porque ela mantém sempre uma memória do que foi o Holocausto. Né? A gente tem... É difícil discutir certos assuntos que mexem com o... Porque, assim, envolve muito a mente humana. E a nossa mente quer respostas simples. Sempre. Mas falando factualmente, na Alemanha é crime, né? É crime, qualquer menção. O cara... Até o cara fazer É crime, o cara tem que ser retratado. Tal. Tem vários casos, tipo, o cara faz uma coluna e tem que ser retratado. Né? Porque é algo que realmente respeita e reconhece a memória. E é diferente do que a gente vê aqui, que volta e meia as pessoas dizem que não aconteceu a ditadura, ou que a ditadura era só pra... Foi só um movimento. Ou que só pra bandido e terrorista e tal. Que a gente tem que ficar tranquilo porque com a gente não vai acontecer nada, porque a gente não é bandido. E é estranho esse comportamento, que é como se fosse... É como se fosse Salem dá uma raiva, né, cara, esse filme. Esse comportamento é como se fosse um fake news. A mulher mentindo na frente. É como se fosse aconteceu mesmo. É como se fosse um fake news retroativo.
Tipo, uma parada que, cara, tá tudo Reescrever documentado e tal, reescreve a história como... Não, Isso é 1984, cara, que o trabalho do cara principal era ficar reescrevendo a história. Ele ficava reescrevendo, suprimindo palavras, porque as palavras inspiram as pessoas. Sim, claro. Cara, o melhor livro que eu já li, George Orwell, 1984. Sim. E ele tem que ficar, o trabalho dele é ficar reescrevendo a história. Aí fulano caiu. Um cara que é líder hoje, fez alguma coisa, tipo, tem que reescrever a história, tirar o nome. Todos os documentos, tem que tirar o nome, remover fotos do cara. Ele trabalha com isso. Hoje quem faz isso pra gente é o WhatsApp. Pois é. É muito, a gente nunca imaginou que ia ser algo tão mundano, tão simples, porque é fácil, né? As pessoas estão ali com o WhatsApp e elas não querem. Aí entra em dois pontos da psicologia que eu acho que eu já comentei sobre isso com vocês, que é a dissonância cognitiva e a reatância psicológica. A dissonância é o seguinte: você resolveu acreditar em algo, tá? Se você não entende que existe a dissonância e a reatância, e você não é uma pessoa que gosta de entender que existe um método científico, que é cético, você acreditou numa narrativa, você vai seguir nessa narrativa. A menos que você encontre algo que, mude muito radicalmente a sua vida e aí você, não, talvez eu tenha que ir para um outro caminho. Mas no geral, se você acredita que o homem não pousou na Lua, você vai procurar confirmações disso. Não, isso é o viés confirmatório. Mas a dissonância é o seguinte: eu posso chegar pra você e falar, cara, o homem pousou na Lua assim, tem a bandeira, tem isso, tem aquilo. Aí você não vai ficar preocupado em tentar entender se o que eu tô falando é verdade. Não, você vai tentar refutar tudo que eu tô falando. Porque eu tô balançando o teu mundinho. Isso cria uma dissonância na sua cognição. E você não quer ter trabalho de refazer tudo. Resumindo tudo que você falou, lá. É isso. Porque você não quer ter. A nossa mente não quer ter trabalho de aprender coisa nova. E a reatância psicológica é o seguinte: sempre que a gente se sente encurralado por alguma verdade, algum fato, algum ato, a gente vai pro lado oposto. Então, se eu digo, isso você encontra muito na criança e depois de maneira mais sofisticada nas pessoas mais velhas. Aí você fala: olha, não pode botar o dedo na tomada ali, Pedrinho. Aí o Pedrinho pensa: claro que ele não vai pensar dessa maneira, mas ele pensa: não, ninguém vai dizer o que eu posso e o que eu não posso, eu vou botar assim. Por que não? Uma curiosidade questionadora aí. Porque ele sente que a liberdade dele está ameaçada por terceiros, ou seja lá por qual motivo. E isso cria uma ele recrudesce dentro dele a vontade de fazer algo que ele nem tinha pensado originalmente, mas aí ele vai, que muita gente usa isso como psicologia reversa, né? Usa o saber da existência da reatância psicológica. Desenho do Pica-Pau, né? Mas faz isso. Aí eu vou fazer isso. E vai, quero que o Pica-Pau queria. Isso é muito bizarro. E eu acho que parte do que a gente precisa é tentar entender a nossa mente, não só pelos viés, como você falou, de confirmação e outros tantos, mas também para entender que existe isso que é fundamental e é o que faz com que as pessoas sigam por narrativas, por caminhos que você acha: caralho, para com isso, cara, o que você está pensando isso? Senta aqui, vamos tentar entender. Aí entra uma lógica de você tentar comer pelas beiradas, entendeu? Não chegar e atacar diretamente. A pessoa se arma, e nada entra, né? Tipo, sei lá, a planta dormideira, que você passa o dedo, ela se fecha toda. Eu me lembro eu nem acredito que eu vou fazer esse paralelo, essa metáfora, que eu acho que isso nunca foi utilizado na história dos paralelos e metáforas. E acho que isso que eu vou falar ninguém nem lembra. Na linha de quadrinhos 2099 tinha um Justiceiro 2099. E aí uma das paradas que tinha nesse universo 2099 era um campo de força que servia só pra... É um campo de força de inércia, era uma coisa assim, tipo, então trajetos em alta velocidade eram refletidos pelo campo de força. E aí o cara coloca esse campo de força, o Justiceiro chega pra ele, o cara fala: você não vai conseguir fazer nada comigo, você vai atirar em mim, nada vai me afetar, porque eu tô com esse campo de força. Ele puxa uma faca e fala: mas uma faca funciona bem lentamente. E aí termina com o cara, as crianças e tal. E aí é meio, né, eles estão falando do... esse viés de que se você vem confirmar se você vem questionar com força e tal, a pessoa se trava. Se você vem devagarinho e tal.
Eu acho que o caminho eu sei que a gente não está aqui querendo propor necessariamente soluções, mas eu acho que um dos caminhos é sempre tentar manter ativa a memória das pessoas. Para lá, na Alemanha, se não me engano, com 15 anos você tem que ir num campo de concentração. Você tem que entender que isso existiu. Nas escolas você ensina... Tem isso. O nome das ruas, tem lá várias ruas com o nome de gente que morreu durante o Holocausto e tal. Você ensina isso sempre, o que foi o Holocausto para os alunos. Poxa, que louco, né? E aqui eu preciso tentando colocar uma placa em homenagem a Marielle. O pessoal quebra. Bem, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer não vou abrir para perguntas para vocês, mas Mas isso é totalitário, né? não tô no clima. A questão é a seguinte, eu acho que o que vale a pena é a gente, nesses momentos sombrios, né, a gente relembrar e reler, reassistir, rever essas histórias onde os heróis vencem, né, onde Luke Skywalker sozinho consegue destruir a Estrela da Morte, aonde os X-Men conseguem combater o preconceito, evitar uma chegada do senador Kelly, né, aonde às vezes tem uma coisa que facilita muito a vida nos quadrinhos, que é o cara que é preconceituoso, sei que, de repente se revela que ele é um demônio do outro planeta. E aí facilita muito, coisa, né? Agora, quando não é, quando é o teu vizinho do 504, quando é uma coisa que fica mais... Então, de cinema é mais complicado. E vamos celebrar essas leituras, essas literaturas, essas coisas interessantes, como Maus, como Persepolis, como Star Wars, como tantas outras aonde... Harry Potter. O bem mencionado Harry Potter, que tem os Comendadores da Morte, tem aquela a Ordem Fênix que combate. Que é até uma parada de tirania ali, que eles querem impor alguma coisa. Lutar contra quem não é igual, né? Oprimir quem não é igual. Eles querem meio que fazer as pessoas se curvarem, né? Diante do poder. E o Noviça Rebelde também, mas... o estudo estava indo nerd até agora, né, cara? Foi até Harry Potter, mas ele entrou no Noviça Rebelde. Mas sim, Noviça Rebelde, belíssimo filme. Então, é isso, senhores. Boas leituras, bons filmes. Boa sorte. E bom futuro. E boa sorte. Thank you.